Gente, sejam todos bem-vindos ao segundo momento aqui do nosso seminário de inclusão. E agora nós vamos receber, a nossa segunda palestrante do dia, a nossa advogada, a nossa querida Emily Lima, que é coordenadora da pessoa com deficiência do município de Igaraçu, que já faz um trabalho aí maravilhoso e vai falar para nós sobre esse assunto tão importante, que trata da questão do preconceito, do capacitismo e da inclusão como um todo, tá certo? Eu quero pedir uma salva de palmas para ela. Rafa, tu traz Emily, por favor. Oi. Tá ótimo. Tá bom. Não. Obrigada. Acho que tá. Dá pra ouvir, né? Não, eu acho melhor assim. Acho que tá. Testa direitinho. Oi, todo mundo ouvindo? Oi, gente. Boa tarde ou boa noite, acho que é boa noite já. Então, como já fui apresentada, meu nome é Emily Lima, eu sou advogada, atualmente estou como coordenadora da pessoa com deficiência aqui do município de Igaraçu. E aí, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. A ideia é que seja uma conversa mesmo, para que a gente tenha uma troca. Eu vou falar, mas aí eu quero ouvir de vocês também, tá certo? Então, me ajudem, se voluntariem a falar. E aí, o tema dessa conversa de hoje da gente é a história dos direitos da pessoa com deficiência, inclusão social e capacitismo. Pode passar. Bom, e aí para começar, eu queria trazer para vocês a distinção de alguns conceitos que a gente escuta muito no dia a dia, mas às vezes são utilizados como sinônimos ou às vezes são utilizados até de forma errônea, né? Então a gente tem aí, eu trouxe uma imagem para vocês para facilitar aí essa questão didática, e aí a gente tem inicialmente, um momento de exclusão, certo? Na exclusão vocês percebem que a gente tem um círculo ali que representa a sociedade, certo? E aí a gente tem, homens e mulheres, e fora desse círculo vocês percebem que estão todas as pessoas com deficiência, certo? Então, na exclusão social, é exatamente isso que acontece. As pessoas com deficiência, elas são excluídas da sociedade, elas são impedidas de viver em conjunto com as outras pessoas sem deficiência, certo? Em seguida, a gente tem um momento de segregação. E aí, a segregação corresponde a essa separação meio que forçada das pessoas com deficiência, uma vez que vocês percebem que ainda elas estão fora do contexto social, mas agora elas estão reunidas em um círculo. E aí, a segregação corresponde a justamente isso, essa reunião de pessoas com características semelhantes, mas ainda separado da sociedade, elas vivendo apenas com elas mesmas. Em seguida, a gente tem um momento de integração social. E aí, na integração, a gente tem aquela caixinha ali das pessoas com deficiência sendo inserida dentro da sociedade, mas aí vocês percebem que elas ainda convivem apenas com elas mesmas. Então, quando a gente tem essa fase da integração, de fato, as pessoas com deficiência são integradas dentro da sociedade, mas ainda assim elas não têm um convívio igualitário com todas as outras pessoas. Elas ainda convivem somente com elas mesmas. E, por fim, a gente tem a inclusão social, que é quando, de fato, pessoas com deficiência vivem em condições de igualdade com pessoas sem deficiência. E aqui a gente tem o respeito e a valorização da diversidade. Pode passar. E aí, só para contextualizar, eu trouxe para vocês a fala de dois especialistas na área, que hoje no Brasil são referências na área da inclusão social, que é Romeu Sasaki e Maria Tereza Mantoan. E Romeu Sasaki vai dizer que a inclusão social
é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus respectivos papéis na sociedade. E Maria Teresa Mantoan vai dizer que inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Pode passar. E aí, fazendo o contexto histórico, né? Como é que essas pessoas com deficiência foram vistas ao longo da história da humanidade e como que esse tratamento lá atrás reflete até os dias atuais. Então, aí eu trouxe para vocês 3 civilizações, né, que foram, vamos dizer assim, as civilizações primárias, né, da história da humanidade. A gente tem Egito, Grécia e Roma. E aí, em todas essas civilizações, a gente vai ter a figura da pessoa com deficiência sendo tratada de forma exclusiva. Elas eram segregadas da sociedade. Então, por exemplo, no Egito e na Grécia, existia uma cultura de supervalorização do corpo humano. Então, o corpo ele tinha que atender a um padrão específico. Ele tinha que ser aquele corpo ideal ali. E aí, consequentemente, todas as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, por não atenderem a esse padrão, elas eram excluídas da sociedade. Então, elas eram mortas, elas eram jogadas de precipício, porque elas fugiam daquele padrão que o povo daquela época tinha estabelecido de um corpo perfeito, um corpo ideal. E em Roma, eles tinham muito essa cultura, tanto Atenas, Esparta, eles tinham muito essa cultura de ser uma civilização guerreira. Então, os homens tinham que ser homens fortes para poder lutar nas guerras, né? E as mulheres precisavam ser mulheres fortes para gerar homens fortes que lutassem na guerra. E aí, consequentemente, as pessoas com deficiência, quando nasciam, eles entendiam que não serviria nem serviria para lutar e nem serviria para gerar homens fortes. Então, as pessoas com deficiência também eram mortas, eram segregadas e, enfim, durante toda a antiguidade é apenas esse o tratamento que a gente vai ter em relação às pessoas com deficiência. Pode passar. E aí, a deficiência na Idade Moderna, a gente tem a deficiência, como a psicóloga maravilhosa falou, a gente tem essa visão da deficiência como um castigo. Então, quando nascia uma pessoa com deficiência, se dizia que ela tinha nascido daquela forma porque os pais delas eram pecadores, porque a família era pecadora e aquilo ali era um castigo. Deus dizia, você pecou, então seu filho nasce com uma deficiência para você pagar por aquilo que você cometeu. Era essa a visão na Idade Moderna. E aí é somente com o surgimento do cristianismo, que traz, né, esse ideal de amar, do amor acima de tudo, que essa perspectiva começa a mudar e essas pessoas com deficiência começam a ser acolhidas, começam a ser abrigadas, porém ainda de forma isolada. Então elas eram levadas para asilos, para conventos, mas também não tinham esse convívio com as outras pessoas sem deficiência. E aí a gente fala então das primeiras conquistas, né? A gente tem primeiramente a Segunda Guerra Mundial, que sem dúvida foi um dos momentos mais tristes, né, da nossa história. E a gente sabe que, infelizmente, muitas atrocidades foram cometidas durante essa época. E aí, o que aconteceu? Muitos soldados que voltavam da guerra, eles voltavam mutilados. Então, eram pessoas que, inicialmente, não tinham nenhuma deficiência, mas, quando voltaram dessa guerra, eram pessoas que estavam mutiladas, sem algum membro. E aí, essas pessoas começaram a se perguntar, né, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Eram soldados, mas agora eles não servem mais para ser soldados. Então, o que a gente vai fazer com eles? E aí é quando surgem esses primeiros ideais de reinserção dessas pessoas que até então não possuíam nenhum tipo de deficiência na sociedade. E aí a gente tem como principal documento internacional a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, e aí ela trouxe os ideais, de fato, né, de dignidade da pessoa humana, do respeito. E aí foi o primeiro documento que vai servir de base para todos os outros documentos nesse sentido. Em seguida, a gente tem a Declaração dos Direitos de Pessoas com Deficiência Mental, que foi promulgada pela ONU das Nações Unidas em 1971. E até então, né, a nomenclatura realmente ainda era essa. Depois eu vou explicar a vocês que mudou, mas em 1971 a nomenclatura ainda era essa, pessoa com deficiência mental. E em seguida, a gente tem a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, que foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1975.
E aqui a gente já entra no finalzinho do século XX e no começo do século XXI, que foram quando foram criadas, de fato, as primeiras leis para combater a discriminação contra pessoas com deficiência e que garantia seus direitos fundamentais. Então, o início foi lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, e aí depois os outros países foram vendo e adequando, né, essas leis às suas realidades. E aí a gente tem, no âmbito da educação, em 1994, a Declaração de Salamanca, que é um documento que foi promulgado pela ONU e trata de uma resolução que estabelece princípios, políticas e práticas para uma educação de fato inclusiva. E aí, finalmente, em 2001, a gente tem a alteração da definição de deficiência pela OMS. Por quê? Até então, pode passar. Até então, a deficiência ela era vista por um modelo biométrico da deficiência. O que é que isso significa? As pessoas com deficiência eram vistas como pessoas doentes. E por serem doentes, elas precisavam ser tratadas, elas precisavam ser curadas. E aí, essa visão biométrica, esse modelo, isentava totalmente a responsabilidade do Estado de lidar com essas pessoas. Então, é basicamente como se o Estado dissesse, ó, eu tenho isso aqui para lhe oferecer. Você pegue isso aqui que eu estou lhe oferecendo e faça o que você precisar para ficar melhor. Basicamente. Então, o Estado tirava totalmente a responsabilidade dele de ajudar essas pessoas, de acolher essas pessoas. E aí, como eu falei para vocês, somente em 2001 que houve essa alteração no modelo pela OMS, e aí foi adotado, e até hoje é utilizado o modelo biopsicossocial da deficiência, que entende a deficiência como um fenômeno de natureza social, ou seja, algo que é inerente a qualquer sociedade. E a partir desse modelo, não é mais a pessoa com deficiência que precisa se adaptar à sociedade, mas a sociedade precisa buscar mecanismos, ferramentas para incluir essas pessoas com deficiência e, de fato, proporcionar que elas possam viver em uma inclusão social. E aqui eu trouxe para vocês um breve recorte, né, de como se deu essa evolução dos direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Anteriormente à Constituição Federal de 88, não se teve, de fato, nenhum documento assim, nacional que tratasse especificamente dessas pessoas com deficiência. Houveram algumas menções em alguns artigos de Constituição anteriores, mas nada muito específico. Então, de fato, a Constituição Federal de 88, né, que é a nossa lei maior aqui, que rege o Estado a República Federativa do Brasil, que trouxe, até porque ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque, né, ela foi promulgada justamente após a ditadura, então, um período de censuras, enfim, que muitos direitos foram negligenciados. E aí ela vem com esse ideal de promover cidadania para as pessoas, e a partir disso foi dada às pessoas com deficiência uma atenção maior. Então existiam vários artigos que garantiam às pessoas com deficiência educação, lazer, saúde, e tratava de fato sobre essas pessoas de forma mais específica. E aí em seguida a gente tem, em 1990, a Lei 8.112, que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência de se inscrever em concurso público, e aí reserva 20% de vagas para essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A Lei 10.098, do ano de 2000, estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a lei que determinava a questão das rampas e acessibilidade do piso tátil, enfim, todas essas questões voltadas à acessibilidade. E aí, em 2006, a gente tem a elaboração da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pela ONU. E aí, em razão dessa convenção, foi um documento internacional que reuniu todas as leis, todos os tratados internacionais que a gente já tinham sido publicadas, mas de forma esparsa, de forma separada. Então, ela reuniu tudo isso e promulgou essa convenção. E, a partir dessa promulgação, houve essa mudança no conceito da deficiência. Porque, se vocês perceberam, todas essas leis tratavam, né, pessoas portadoras de deficiência. E aí, a partir da convenção, observou-se que esse termo portador não fazia mais sentido. Porque portador é alguém que porta algo consigo. Então, eu porto uma bolsa, eu porto um notebook, e ali, a qualquer momento, eu posso deixar aquele objeto ali e depois pegar de volta. Mas a deficiência não, eu não tenho como chegar em casa, tirar minha deficiência, deixar lá, e no outro dia, quando eu sair, eu pegar ela de volta. Então, observou-se que essa nomenclatura era uma nomenclatura inadequada, não fazia sentido. E aí, de 2006 para cá,
todas as leis promulgadas nesse sentido trouxeram a terminologia pessoa com deficiência, somente. Então, não é pessoa com necessidade especial, não é pessoa portadora de deficiência, é pessoa com deficiência, somente. E aí, trouxe mais duas leis muito importantes também no âmbito da inclusão aqui no Brasil, que é a Lei 8.213, de 91, que é conhecida como a Lei de Cotas para PCDs. Ela não dispõe somente sobre isso, mas existem alguns artigos que estabelecem que, pela lei, empresas que possuam mais de 100 funcionários devem reservar uma porcentagem de 2% a 5% das suas vagas para pessoas que possuam algum tipo de deficiência. E aí vai aumentando, né? Se for até 100 funcionários, tem que ser 2%. De 101 a 200, 3%, por aí vai. E aí é justamente a lei que determina que essas pessoas com deficiência estejam inseridas no mercado de trabalho, pelo menos na teoria, né? E aí, finalmente, em 2015, a gente tem a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi a reunião de todas essas leis que já tratavam ainda de forma separada das pessoas com deficiência, e agora todas elas foram reunidas em um único local. E aí esse estatuto, não lembro agora quantos artigos são muitos, mas assim, falam sobre tudo. Questão de respeito, valorização, igualdade de direitos, e inclusive prevê crime para discriminação contra pessoas com deficiência, certo? E aqui eu queria um voluntário para ver aí essa charge e me dizer o que é que entendeu, o que é que acha que isso significa. Calma, é só um. E aí? Eu vou falar, o povo não gosta que eu falo muito. Eu falei que só, ninguém vai falar. Muito obrigada. Nada disso. É meu filho. É muito interessante porque é exatamente o que acontece, né? As empresas, e eu diria que não é só no âmbito das empresas, mas em todos os âmbitos, né? Por acharem que abriram espaço para que uma pessoa com deficiência seja inserida, ele já fez a sua parte. Te dei um emprego, te vira. Quando, na verdade, a verdadeira inclusão não é abrir uma vaga, é dar condições para que essa pessoa possa exercer a sua função, porque a charge traz exatamente isso. Eu abri a cota, sim, mas e essa pessoa vai conseguir cumprir a sua função? Ele vai conseguir subir a escada? Não, porque a empresa não está dando acessibilidade a ela. Aí depois ele vai demitir a pessoa porque vai dizer que a pessoa não cumpriu a sua função, né? E aí a gente vê isso diariamente. As pessoas são inseridas, mas não são capazes de exercer a sua função porque os ambientes não estão preparados para receber as pessoas. Eu já posso sair daqui, né? Falou tudo. Mas é exatamente isso. Vocês viram, né? Eu já falo dessa lei de cotas antes dessa charge, já de forma proposital mesmo, porque eu acabei de falar para vocês, né? A lei determina que a empresa que possua mais de 100 funcionários tem que reservar essa porcentagem de 2% a 5% das suas vagas. E aí seria ótimo, né? Realmente, as pessoas com deficiência foram incluídas. Mas, olha, essa charge retrata exatamente isso. Como é que eu vou incluir uma pessoa com deficiência simplesmente porque eu estou cumprindo a cota? Tá certo, cumpriu a cota. Muito bem, parabéns. Mas não é só isso. Você precisa fazer muito mais que isso. Como a Adna muito bem falou, não é só no mercado de trabalho, né? Eu trago mais no mercado de trabalho porque a área que eu me especializo hoje é direitos das pessoas com deficiência dentro do âmbito trabalhista. Minha pesquisa na faculdade foi sobre essa temática. Mas, assim, de fato, não é só no trabalho, é na escola, é em todos os ambientes. Então, se você inclui, né, tecnicamente, inclui uma pessoa com deficiência, se você traz uma pessoa com deficiência para o seu âmbito escolar, para a sua empresa, mas se você não dá ferramentas necessárias para que aquela pessoa possa, de fato, se desenvolver, como é que você espera que ela seja eficiente? Aqui é o mais drástico, assim, né? É uma escada e uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, como é que a pessoa vai subir, né? Uma escada. Então,
Mas não é só isso. É, por exemplo, como é que eu contrato uma pessoa que eu sei que ela vai precisar, por exemplo, que seja uma mesa mais baixa, ou então ela vai precisar de um banheiro, e aí eu não ofereço. Isso, assim, é o mínimo, né? A gente sabe que vai muito além disso. Então, a empresa, não só a empresa, mas, assim, no âmbito da empresa, ela precisa trazer ferramentas, buscar cada vez mais a capacitação dos seus funcionários também, porque tem muita gente que não está preparada. A gente falou, né, a tarde toda sobre isso, da reação de outras pessoas. Tem muita gente que não está preparada para lidar com uma pessoa com deficiência. E aí, como é que eu pego uma pessoa com deficiência e pego outra pessoa totalmente despreparada? E eu não falo nem assim de ser realmente um especialista, mas assim, uma pessoa com bom senso, de saber que aquela pessoa, ela vai precisar de um apoio maior. Ela não vai precisar que você fique ali 24 horas, ela não precisa de uma babá, mas ela, em algum momento, ela pode precisar de você para fazer alguma coisa. Então, é dever da empresa não apenas cumprir a cota, mas assim, oferecer recursos, oferecer mecanismos para que, de fato, aquela pessoa possa ser incluída dentro do ambiente de trabalho. E aí, a inclusão não se limita somente, né, a cumprir a cota, vai muito, muito, muito além disso. E aí, aqui, já finalizando, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre capacitismo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar em algum local, né? Esses últimos meses ganhou muita repercussão no âmbito das redes sociais, mas, infelizmente, pouca gente ainda sabe do que se trata. Capacitismo é uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência, certo? E é uma forma de preconceito tão antiga quanto o machismo, quanto o racismo, mas que até hoje poucas pessoas praticam no dia a dia e acham normal, acham que está tudo bem e sempre foi assim e que continue sendo assim. E é uma discriminação, um preconceito que se baseia justamente, capacitismo vem de capacidade, né? Então, é como se as pessoas com deficiência fossem menos capazes por possuírem uma deficiência. E aí essa é uma subestimação da capacidade e aptidão dessas pessoas em virtude das suas deficiências. Então, só porque uma pessoa possui deficiência, ela é menos capaz, ela vai ser menos produtiva, ela vai ser menos útil do que outra pessoa sem deficiência, certo? E aí o capacitismo, ele se localiza nas barreiras atitudinais da acessibilidade. Por quê? Romeu Sasaki, que eu falei para vocês no início, ele elenca, né, 6 tipos de barreiras na acessibilidade que a gente tem hoje. E aí ele vai falar das barreiras arquitetônicas, que é, por exemplo, falta de rampa, elevador, piso tátil. E, enfim, fala barreiras arquitetônicas, programáticas, são várias barreiras. E uma delas é as barreiras atitudinais, que está relacionada justamente à forma como as pessoas tratam pessoas com deficiência. A atitude das pessoas sem deficiência com pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E, apesar de ser até hoje, né, pouco falado, o capacitismo está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Existem escritores nessa área da pessoa com deficiência que vão falar que o capacitismo, ao longo de toda a história, ele se manifestou de 2 formas. Pela lente da hipervisibilidade, que é quando você atribui a uma pessoa com deficiência uma hipervisibilidade e uma superestimação das suas características. Então, por exemplo, nossa, ela trabalha, meu Deus, ela estuda, nossa, ela é um anjo, simplesmente porque aquela pessoa possui algum tipo de deficiência. Exato. Eu já ouvi, tipo, meu Deus, como ela é linda. Eu falei, pessoa com deficiência tinha que ser feia? Enfim, então essa superestimação das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, certo? E, por outro lado, a gente tem a hipervisibilidade, que é quando aquela pessoa é excluída. Então, coitadinho, ele tem uma deficiência. Pobrezinha, ela está numa cadeira de rodas. Poxa, tem uma vida toda pela frente, mas está na cadeira. E aí, enfim, Vendramin, que é a pessoa que fala sobre essa distinção, né, ele vai dizer que nenhum nem outro é saudável. A gente tem que fugir tanto dessa hipervisibilidade de tratar pessoas com deficiência como super-heróis, como pessoas assim, inatingíveis, inalcançáveis, e também não tratar como segregar, excluir totalmente. E aí, o capacitismo, ele tem diversas formas de se manifestar, né? E é através do que muita gente falou hoje, dos olhares. Então, os olhares, a gente percebe quando é um olhar de admiração ou quando é um olhar de pena, um olhar de poxa, de coitadinho.
em expressões também que, infelizmente, ainda são muito comuns no nosso dia a dia, como, por exemplo, fulano gosta de dar uma de João sem braço. João sem braço é uma pessoa que não possui um membro, né? Uma pessoa amputada, uma pessoa com deficiência, enfim. Então, não é uma coisa que você não deve falar. Outra coisa, fulano gosta de fingir demência, hein? Apesar de PCD, você parece feliz. Isso aí foi experiência própria, tá? Eu usei aqui para trazer para vocês. Então, assim, todas essas expressões são expressões que ou hipervisibilizam pessoas com deficiência ou então subestimam. E aí, muito mais do que a gente imagina, o capacitismo ele está em cada uma delas. E aí, pode passar. Já para finalizar, eu trouxe uma frase aqui para vocês de Cláudia Werneck, que é uma também das maiores referências hoje no Brasil desse universo, né, das pessoas com deficiência. E ela vai falar que uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar sempre todas as condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais privilegiado aos mais comprometidos, exerça o direito de contribuir com o seu melhor talento para o bem comum. Então, a inclusão social, a luta contra o capacitismo, ela não precisa ser só de pessoas que tenham deficiência, de famílias que tenham alguma pessoa com deficiência dentro delas, elas podem ser de todo mundo. Né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui é muito importante. Enquanto igreja, né, ter esse pensamento de não é porque eu não tenho que eu não posso me colocar no lugar do outro. Né? Isso é empatia. A gente não precisa sentir a dor do outro para a gente saber que aquilo dói. Né? A gente pode tomar como exemplo a dor do outro e aí lutar por isso também. Então não precisa ter uma deficiência para você lutar, você não precisa ser uma mãe atípica para você lutar pelos direitos das mães atípicas, das pessoas com deficiência. E por mais que a gente saiba, né, que o mundo é muito grande, mas se cada um aqui começar a mudar, então dentro do meu ambiente familiar, fulano, não fala isso é uma coisa errada. Olha, eu conheço tal pessoa que age assim, olha, isso é errado, tá? Isso é crime. Capacitismo, para quem não sabe, é crime. A lei prevê como crime. É proibida, é vedada a discriminação contra pessoas que possuam algum tipo de deficiência. Porque antes da deficiência, né, a própria nomenclatura é pessoa com deficiência. Então, antes da deficiência, tem uma pessoa. Tem uma pessoa ali que tem características, que tem sentimentos, que tem emoções como qualquer outra pessoa. E não é justo que a gente troque a deficiência e coloque na frente dessa pessoa. Então, antes de enxergar a deficiência, a gente precisa enxergar a pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo que merece respeito e ser valorizado, independente das suas características que possam possuir diferente da gente. Pode passar. Obrigada, gente. É isso. Para Emily falar do Instagram dela, como eu disse a vocês, eu sou seguidora e particularmente tem me ajudado enquanto profissional mesmo, né? Não apenas como mãe atípica, como seguidora, mas como profissional. Tem me trazido muito conteúdo, muita informação. E aí eu acho muito importante. Tá ali o @. Todo mundo, por favor, siga. De PCD para PCD. Deixa eu sair da frente. Ô, pastor. O senhor sabe, pastor. Isso, então. O de PCD para PCD. Inclusive, até o momento, eu até dei uma parada nas postagens, porque eu estava estudando, fazendo umas coisas, e aí eu tive que, né, dedicar exclusivamente o meu tempo para outras coisas. Mas o de PCD para PCD foi uma ideia que surgiu assim. Eu sempre tive, na verdade, essa vontade de falar sobre isso, né? Eu nasci com deficiência, então, desde que eu me entendo por gente, eu já sou pessoa com deficiência. E eu lembro, assim, né, de que durante a infância eu não tive referência de outras pessoas com deficiência. Então, eu não via pessoas com deficiência, ou aqui onde eu estou, eu não via pessoas com deficiência na televisão, eu não via apresentação de jornal. E aí, eu falei, poxa, se pelo menos eu puder ser para alguém o que eu não tive na minha infância, se eu puder ajudar alguém, mostrar para alguém, né? Tem pessoas que nem sabem dos seus direitos, tem pessoas com deficiência que nem sabem, por exemplo, que ter isenção na hora de comprar um carro, que tem direito a estacionar num lugar específico, que pode ser prioridade, né? Que coisas que pra gente parece tão tipo, nossa, mas tem gente que não sabe, tem gente que não tem acesso a isso. E aí o de PCD para PCD foi essa
essa ideia que eu tive, assim, de, poxa, se eu puder pelo menos ajudar uma pessoa, se eu puder ser para alguém o que eu não tive na minha infância, para mim já vai ter valido a pena. E aí é isso, quem quiser seguir, para ajudar. Mas se quiser não, estou dizendo que é para seguir, viu? Tem que seguir, viu? E aí eu quero convidar a pastora Elis. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu levar aqui o microfone. Eu escutei agora você falando, né, que você não assistia tudinho, coisa e tal, e você disse, né, se eu puder ajudar de uma pessoa para uma pessoa, né, já fiz muitas coisas. Mas como foi para você o desafio de chegar até, vamos supor, a faculdade mesmo? Quais os desafios que você assim enfrentou que mais lhe impactou, que você possa dizer assim, poxa, isso eu vou levar para a minha vida, para hoje, como você está aqui, mostrar isso para outros que eles podem conseguir, né? Porque quando olha assim para você, você é um exemplo de tudo, né? Então, para muitas mães que estão aqui, até mesmo para mim, que não sou mãe de filhos atípicos, mas quando eu olhei para você, eu disse, uau, que coisa linda, que como é bom ter uma pessoa assim, dizer assim, você chegar em casa e dizer assim, meu filho, olha, porque hoje em dia, muitos adolescentes, eles já se sentem discriminados, já se sentem sem valor, eu acho que eu não vou alcançar, né? E como foi as suas barreiras? Bom, então, deixa eu até virar aqui, senão vou ficar de costas. Barreiras foram muitas, né? Acho que se for falar, nem sei dizer uma por uma, e assim, a gente passaria aqui o resto do final de semana. Mas assim, como eu falei, eu nasci, né, com deficiência. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já usava cadeira de roda e já era dessa forma. Então, assim, graças a Deus, dentro da minha família, eu nunca sofri diretamente, assim, nenhum tipo de exclusão, né? Eu tenho minha mãe, que é minha maior referência, ela tá ali de vermelho. Uma salva de palmas para a mãe de Emily. E aí, enfim, é a maior referência que eu tenho, né, de pessoa e que sempre acreditou em mim antes mesmo de qualquer pessoa, né? Então, quando disseram, não, pra que botar na escola? Eu disse, não, ela vai pra escola e ela vai estudar sim. Por que ela não vai pra escola? E quando, por exemplo, na igreja, né, até hoje tem aula de música. E aí eu falei, eu quero aprender música. E aí disseram, pra quê? Pra música, vai perder tempo ensinando essa menina. E ela disse, não, ela vai aprender sim. E comprou teclado e foi uma briga dentro de casa. Mas ela disse, não, ela vai aprender, ela não quer, ela vai aprender. E aí, primeiramente Deus, né, claro, toda honra e glória pra Ele. Mas assim, ela que foi minha maior incentivo de dizer assim, não, você vai, você pode, e problema de quem disser que você não pode, você pode, você quer? Falei, quero, então você vai. E é assim, mas claro, né, se fosse só, né, o problema fosse só isso e eu estivesse sempre com ela, seria ótimo, mas em alguns momentos eu tinha que estar sozinha, né, na escola, por exemplo. E aí, na escola, meu primeiro contato com a escola era uma escolinha de bairro. E aí, apesar de ser assim, eu tenho vagamente uma lembrança de todas as crianças brincarem assim e eu ficar sozinha. Então, na hora do intervalo, todo mundo saía e eu ficava sozinha na sala. E aí, depois de um tempo, eu saí, fui para outra escola. E nessa outra escola, também era uma escolinha pequena, de bairro. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito até hoje é que a gente era a primeira série. E aí, a primeira série era embaixo. E em cima, todas as outras salas eram em cima, né? Tinha uma escada. E aí eu lembro que quando a gente passou de ano, todo mundo teve que... Aí era um ritual, assim, né? Quando passava de ano, da primeira para a segunda, todo mundo subia e ia pra... a gente é grande, não sei o quê. E aí, nesse ano, ninguém pôde subir. Porque eu estudava, né? E aí não dava para subir comigo todo dia na escada. E aí, tipo, todo mundo me odiava, assim, porque todo mundo queria subir e ninguém podia subir por causa de mim, né? E assim, naquela opção, acho que eu tinha 7, 8, 9 anos por aí. E eu não entendia por que todo mundo me olha assim. E aí, depois disso, eu fui para outra escola, uma escola maior já em um outro bairro. E aí, nessa escola, foi que eu aprendi, de fato, né, sobre o que era inclusão dentro do âmbito escolar. Porque essa escola, ela tinha sido fundada por uma pessoa que era pessoa com deficiência. E aí a escola, assim, era surreal, tinha rampa, pra mim era outro mundo, né? Uma escola com rampa, uma escola com banheiro grande, e aí tinha um projeto nessa escola que era
uma Pétala a Mais, que era um projeto em que as pessoas com deficiência, só alunos com deficiência, dançavam nele. E aí, porque eles tinham essa visão de que a pessoa com deficiência não era uma pessoa estranha, diferente, ela era só uma florzinha que tinha nascido com uma pétala a mais. E aí eu dançava, eu era bailarina e eu me achava, porque né, todo mundo queria ser igual a mim para poder entrar na Pétala a Mais e eu dizer, não podem. Enfim, então assim, inclusive foi a escola que eu estudei da terceira série até o meu terceiro ano do ensino médio. E aí foi quando eu, de fato, né, quando eu entrei no ensino médio, eu falei, não, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas, né? Eu posso escolher isso como a minha profissão e ser o que eu né, tive aqui na escola para outras pessoas. E aí eu falei, vou fazer direito. E aí minha mãe até diz, né, que desde pequenininha eu dizia, vou ser promotora de justiça. Eu nem sabia o que era promotora de justiça. E aí, quando eu passei para a faculdade de Direito, aí eu falei, não, é realmente isso aqui que eu quero. E aí, assim, eu sempre tive essa vontade, né, de fazer algo por outras pessoas com deficiência, né, para ajudar outras pessoas com deficiência. E aí o meu curso foi meio que todo direcionado para isso e eu me encontrei na área de Direito Trabalhista. E aí fiz todo o meu TCC, toda a minha pesquisa foi sobre essa área da inclusão das pessoas com deficiência dentro do mercado do trabalho. Então, assim, eu acho que, claro, barreiras são muitas, né, dificuldades são muitas, tem muitas coisas que realmente que machuca, que dói, os olhares, né, como ela falou. É muito difícil você chegar e, poxa, todo mundo olhar no shopping, até hoje é um evento, assim, todo mundo, tem gente que passa e fala assim, aí eu fico... Ou antigamente me machucava muito. Hoje em dia eu prefiro pensar que é porque gostaram do meu cabelo, gostaram da minha roupa, ou me acharam muito bonita, assim, sei lá. Mas antigamente isso me doía muito, né? Tanto é que, por muito tempo, quando era criança, eu nem gostava de usar cadeira de roda, porque eu tinha vergonha. Quando eu ia para a CD, que é um centro, né, que tem esse tratamento com pessoas com deficiência, eu me sentia, acho que era assim, minha mãe nem sabe disso, eu acho, que era o pior dia da minha vida, porque eu me via, e na minha cabeça naquela época, criança, eu não queria ser como aquelas pessoas, eu negava, eu não queria, eu não aceitava que eu usava cadeira de roda, eu não queria ser daquele jeito. Eu queria ser igual as outras meninas, eu queria andar, eu queria sair, eu queria fazer tudo. Então, eu tive que passar por esse processo de aceitação também, né, claro, criança não entendia, e hoje eu vejo que como foi necessária essa evolução, né? Então, barreiras foram muitas, mas eu acho que todas elas foram necessárias, né? Para hoje eu estar aqui. Gente, deixa eu dizer para vocês que eu sou, assim, eu me tornei fã de Emily, né? Através da mãe dela, que a gente começou a trabalhar junto, eu já era fã da mãe, né? Aí fiquei fã da filha. E aí a mãe dela me mandou 2 vídeos que eu fiquei assim, apaixonada. Ela tocando teclado na igreja. Sim, um louvor lindo, uma coisa linda. E é incrível que eu olhava e eu não via a pessoa com deficiência. Porque é tão lindo ela tocando o louvor, sabe? Aquela coisa mesmo da unção do momento mesmo, que eu não via, é uma pessoa deficiente tocando. Não, era uma coisa assim tão linda que ela me mostrou, eu digo, meu Deus, coisa linda. E a outra foi uma coisa que chamou a atenção de Anderson. Vocês sabem que para chamar a atenção de Anderson, né? Anderson vive no mundo dele lá, nos videogames dele, então chamar a atenção de Anderson. Tanto é que eu fico apresentando as pessoas, que ele diz que eu conheço metade de Igaraçu. Aí ninguém ele lembra, todo mundo tá ali a psicóloga dele para dizer que ele diz que não lembra de ninguém, né? Anderson, fulano, não lembro, não sei quem você é. Aí eu, Anderson, essa é Emily. Aí ele, tipo, quem é Emily, né? Eu disse, a do banquinho, ele, oi, tudo bom? Parecia que já era amigo de 1900 e bolinha. Porque Emily desenvolveu uma técnica para andar dentro de casa com um banquinho. Eu disse a ela, você tem que trazer o banquinho para o trabalho. Nem precisa da cadeira de rodas, porque ela é incrível. E aí a gente vê como muitas vezes a gente limita as pessoas, né? E como as adversidades nos levam a lugares extraordinários. Porque a partir da adversidade, eu acho que esse é o maior dos potenciais do ser humano. Porque é na adversidade que a gente encontra as nossas maiores potencialidades, né?
E eu acho que é exatamente isso. Talvez você até tivesse enveredado por outros ramos do direito ou até em outras profissões, mas você foi para uma área tão específica por conta das adversidades vividas e aí alcançar a vida de tantas outras pessoas, né? Eu acho isso fantástico, né? E como eu costumo dizer, Deus não trabalha com pontas soltas. Ele traz tudo amarradinho na vida da gente, é muito lindo, né? E aí a nossa pastora Elis vai... Olha, aqui ninguém fala uma coisinha. Ninguém fala uma coisinha. Eu estou tão feliz por esse momento, tão grata a Deus. Tão... Assim, estou lisonjeada mesmo com esse... Cada seminário, nosso segundo seminário de muitos, né, que nós faremos. Mas muito feliz, porque eu estava ali sentada e parando para pensar. A psicóloga estava aqui falando e eu dizendo assim, tudo parte daqui, ó. Tudo parte do que a gente, as crenças que a gente carrega, as experiências. E eu digo que a maior barreira da inclusão é a gente se sentir incapaz. É a maior barreira da inclusão. Porque a gente espera por tantas pessoas, a gente culpabiliza tantas pessoas. Mas nós é que decidimos ser referência ou não. Eu digo, Senhor, eu estou aqui para ser referência, viu? Não estou aqui para ser mais uma, não, porque o mundo está cheio de mais um. De mais um. Eu estou aqui para ser referência. E se a gente não tomar, Emily, e aqui todas vocês, mães, mulheres, homens, se a gente não tomar essa postura de ser quem a gente é, a gente foi concebido para ser. Mas não fomos concebidos para ser qualquer uns. Por isso que somos diferentes. Mas todos nós viemos com um propósito, para um propósito. E eu digo, Emily, e a todos aqui, eu fui chamada para ser referência. E essa é a nossa conduta, essa é a nossa linha. Porque se a gente for parar para a gente culpabilizar o mundo, se a gente for parar para... A gente vai ter o nosso momento, sim, de tristeza, de, poxa, mas Mas isso não é motivo para isso, é combustível para a gente. Para a minha cabeça eu vejo como combustível. Perfeita a fala de Gabi, não. Você não vai ser... Não estou aqui para dizer que não, você vai ser sim aquela que você foi chamada para ser. Isso, fui ministrar numa igreja há uns tempos atrás, e aí chegou uma pessoa, Emily, para mim e disse assim, poxa, é tão bom ver uma pastora negra. Assim mesmo. Uma pastora negra. Eu disse, mas onde é que eu sou diferente? Entendem como, às vezes, a gente quer culpabilizar as pessoas, mas são crenças, são reproduções. Uma criança, ela não é responsável. Entende? Tudo aquilo é uma construção, ela foi construída em cima daquilo. Então, às vezes, a gente quer culpar o mundo. O mundo já tem por si só suas culpas e a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Então, a gente não vai encontrar nada aqui de bom. Mas a gente pode preparar pessoas para não ser iguais a qualquer um. E a gente está aqui para isso. Então, parabéns. O nome da senhora é? Jace, parabéns. Né? Parabéns, Gleiciane, né? Parabéns, Jaque e Gabi. Parabéns, Enan. Parabéns, Dona Isaura. Parabéns a senhora também que está aí atrás. E parabéns a todos nós que todos os dias tentamos e lutamos para construir, para que nossos filhos sejam referências. Porque não é fácil, mas é possível. Tá certo, Emily? Então, que Deus te abençoe e te use grandemente nos teus caminhos. É só uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Eu quero tirar foto com o Emily aqui. Opa. Uma lembrança. Você representa... É um orgulho, sabe? Teve outra situação essa semana que eu tive com um aluno, porque eu digo assim a eles, ó. E diz, por serem de engenho, o engenho de Adna, viu? Cristocidentemente, eu trabalho exatamente no engenho onde Adna nasceu. E aí, aconteceu um incidente, porque a gente quando a gente trabalha com crianças, com adolescentes,
abre esse leque de possibilidades para eles não olharem, se limitarem ao lugar, ao espaço que eles estão. E aí faleceu um ex-aluno nosso, né? E aí eu fiquei muito abalada. Foi difícil, difícil demais. E aí chegou um aluno para mim e disse assim, na sala de aula para todos, mas também, né, tia Elis? Ele estava, né, numa vida, eu fiz assim, e a vida que Deus ele deu a você, não é a mesma que deu para ele? E vejam só as nossas crianças banalizando a vida. Não é achando que pode ser, não, ele procurou. Mas ele também, né, tia? Aí eu disse, onde é que sua vida é mais importante do que a dele ou a dele menos importante do que a sua? Né? E aí eu digo que eu disse às mães isso, fiz uma reunião e disse, eu não estou aqui para ensinar os seus filhos para o mundo, não. Porque não é o mundo que vai parar eles, não. Não é o mundo só que precisa segurar, não. Eles estão construindo algo grandioso que o mundo não vai conseguir captar, não. Entende? Então, é esse o nosso legado, é essa a nossa história que a gente deve construir dos nossos filhos. Entendendo que eles são super capazes, como qualquer um outro. Tirar uma dúvida aqui, na verdade, né? Ela disse que a gente, né, porque a gente não tem um filho deficiente, apesar que eu considero todos nós com algum tipo de deficiência, viu? Não é? Todos nós temos um tipo de deficiência. E ela disse que a gente não precisa ter um filho, né, com uma deficiência ou com autismo, para tentar mudar um pouco a situação que a gente vivencia. Então, quando a gente assim resolve, né, se mover para agir, aí vem um tema assim que às vezes a gente evita até falar. Meu pai dizia que é 3 coisas que a gente não toca no assunto: religião, política e futebol. Eu digo, danou-se, então acabou-se, é o que a gente sabe falar, né? Isso não existe. Então, às vezes, assim, na hora da pergunta, acho que até para a gente, mas como é que a gente faz? Porque, assim, existe um certo de dificuldade de alcançar, por exemplo. Pessoas que eu poderia ajudar, pessoas com autismo. Onde estão? Como vai ser? Quem procurar? Por onde começar? E com deficiência, o que é que a gente pode fazer? Graças a Deus, eu estou aqui no lugar certo, porque até o ano passado, e eu ando em muita igreja, não tinha visto um trabalho como esse. E agora tem a possibilidade. Então, assim, acredito que aqui a igreja vai fazer a parte dela, o pouco que fizer muito para Deus. Mas saindo daqui, da igreja, o que é que nós, donas de casa, vamos fazer a partir do momento? A gente ouviu, estamos ouvindo essa palestra, e agora? O que é que a gente faz? Como? Por onde começar? E aí, eu queria saber se o grito na política é favorável. Por quê? A gente temos que ter consciência, né? Quem mais pode, se tem um grupo hoje que pode, né, incluir muito e fazer muito, é os que regem a cidade, o Estado. Eles têm esse poder maior, a igreja tem, vai fazer a parte dela, mas ela precisa alcançar mais. E aí a gente tira por pequenas coisas. Eu observo muito, eu ando ligada em 300 volts, o meu cérebro ele não para. E estou andando, e a gente chega aqui na nossa cruz de Rebouça mesmo, a gente sente dificuldade, a gente enxerga e anda e tem dificuldade de atravessar a rua. A gente chega ali em Abreu e Lima, acho que não é toda hora, mas a gente encontra lá no pátio da feira uns guardas lá, que eles têm cara até de quem não sabe o que está fazendo. Não sei se vocês já perceberam, né? É muito apito para cima. Mas eles estão lá ajudando as pessoas a atravessar. E eu amo, por quê? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, na hora de atravessar eu fico nervosa com aquele movimento. E aí eu fico ali, quando eu vou atravessar, eu digo, na nossa cidade não tem pessoas deficientes, porque eu não encontro pessoas na cadeira, não encontro pessoas com deficiência, cegos atravessando a pista. E se eles tivessem, que eles existem, eles só estão em casa, porque o que é que adianta sair na rua se o ônibus não dá condição, se a rua não tem guarda para pegar na mão dele? E aí a gente diz assim, mas eu posso ajudar. Só que também a gente que nos achamos normais e não somos, a gente encontra certa dificuldade na hora de ajudar, porque às vezes a pessoa que tem a deficiência, ela não quer ser ajudada, que ela acha que é pena.
E aí a gente que quer ajudar fica assombrado também com isso. E eu digo, eu estou dizendo por mim, eu chego na Lan House aqui em Cruz de Rebouça e tem uma mulher lá excelente, eu fico ali, ela nem sabe. Eu digo, Jesus, eu queria dizer para ela que eu sou fã dela, mas eu posso espantar. Ela pode dizer assim, está com pena de mim? Ela manuseando o computador. E se você me der um computador, não sei nem para onde é que vai. Mas ela ali tira xerox, ela faz tudo. E eu digo, Jesus. Então, assim, tem outro também aqui em Cruz de Rebouça, que ele bota a luvinha na mão para atravessar. E eu fico observando ele, eu digo, Jesus, ele usa aquelas luvas para não ferir a mão. E eu gostaria de me aproximar, mas eu em si tenho receio de me aproximar. Porque às vezes o fato de ter, não é pena, é misericórdia, de querer ajudar e se demonstrar ajudar, para querer ser útil, às vezes a gente não sabe como aquela pessoa vai aceitar aquilo nosso também. Então, assim, é tudo muito confuso para a gente, que estamos vivenciando isso cada dia mais, né? O autismo mesmo, quando identificar manha e realmente um problema? A gente não sabe, a gente precisa de pessoas que realmente o negócio vai se ampliando e não tem como não fugir de política, porque eles têm esse poder maior. Incluir na escola, na firma, tira lá um espaço, afoga, em vez de o trabalhador cochilar, ele vai aprender um pouquinho sobre autismo, sobre a deficiência. Então, assim, é todo o ensino, assim como também a política era para estar na escola para saber direitinho, observar lá quem você vai botar no poder, se aquela pessoa vai ajudar, a dar apoio ao autismo deficiente e outras coisas a mais que existem. E aí se torna tudo muito complicado mesmo. Eu digo assim, eu quero sair daqui, determinada a ir por aqui, mas confesso que até agora, né, eu não consigo. Então eu queria saber se o olhar para a política pública já é um começo. É abrir a voz e a ação e dizer, chegar lá, porque as pessoas, o político marca lá aquele encontro e quando as pessoas vão, que eu deixei de ir porque eu me revolto, vai pedir um bujão de gás. Não, você vai dizer qual é o seu projeto. E onde é que está incluído o trabalho para os nossos filhos autistas? Onde é que está incluído o nosso projeto para os deficientes? Bom, então, eu acho que o primeiro passo é justamente esse, né? Você se inquietar e dizer, o que é que eu posso fazer, né? Poxa, eu ouvi tudo isso hoje, sem dúvida, assim, eu tô saindo daqui maravilhada, que é o tanto de coisa que eu me sinto que eu aprendi mais do que até o que eu passei aqui para vocês. Então, assim, depois de ter ouvido isso tudo, o que é que eu posso fazer? E assim, então, o primeiro passo, sem dúvida, é esse mesmo, você se inquietar e não se conformar e dizer, tá, eu não preciso ser mãe, eu não preciso ser tia, eu não preciso ser vó atípica, mas eu quero fazer alguma coisa. Então, sem dúvida, o primeiro passo é esse. E aí, todos nós, enquanto cidadãos, a gente tem o direito, né? A gente vive numa democracia, né? E a gente tem, é nosso direito de escolher quem é que está lá representando a gente. Então, é muito válido você procurar quais são as pesquisas os projetos daquela pessoa para a área de inclusão. Será que aquilo ali, de fato, é realmente algo que vai ser cumprido ou é uma conversa bonitinha ali, sabe, durante a eleição? Então, assim, é muito importante. E a gente, enquanto cidadão, é nosso dever fazer isso, procurar e não se calar nessa parte, ninguém fala de política, futebol e qual outra religião, né? Ninguém fala. Então, assim, a gente tem mesmo que buscar, ir atrás e dizer, olha, você prometeu isso e isso e isso, e agora, né? Bora trabalhar, bora cumprir. Então, assim, eu posso falar aqui que, sem dúvidas, nosso dever, enquanto cidadão, a gente procurar e estar muito atento a isso, né? Hoje em dia, a gente tem as redes sociais como, né, que ganharam uma propagação enorme. Então, a gente pode ser multiplicador de conhecimento, até mesmo nas nossas, ali, enquanto a gente está navegando no Instagram. Então, sei lá, vamos procurar aqui, moro aqui em Cruz de Rebouça. Será que não tem nenhuma ONG aqui que trabalhe, tem esse trabalho com mães atípicas, que está precisando de um suporte? Não posso não ser um profissional, posso não ser formado, mas, poxa, eu posso ir lá, eu posso ajudar, posso fazer alguma coisa, posso aprender com aquelas pessoas. Então, assim, os caminhos são diversos, né? Sem fato. Mas, em relação à política, a gente precisa, assim, não se acomodar mesmo com isso de votei e pronto, nos próximos 4 anos eu vou lá e eu resolvo, né? Deixa eu ver, sabe? Então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa desse pensamento mesmo de dizer, enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu posso falar, ajudar,
Eu sei que tem pessoas da minha família que pensam dessa forma, então eu posso ir lá e começa. É um trabalho de formiguinha, né? Sem dúvida. É um trabalho que a gente precisa ir todo dia, e todo dia, e todo dia. E assim, a gente não vai mudar o mundo, né? De uma hora para outra. Mas assim, se cada um já tiver cada um já fizer um pouquinho, eu acredito que é muita coisa, né? Então, eu respondi. É muito importante. Uma das coisas que a gente diz, né? Hoje a gente tem uma pessoa que é referência, porque não só por ser uma pessoa com deficiência, mas por ter o conhecimento à frente da coordenadoria da pessoa com deficiência no município. Então, é alguém que se pode procurar acerca do assunto. A gente tem uma diretoria de direitos humanos, né? Que trabalha com o público. E a gente trabalha no município, e uma das coisas que sempre me irrita a mim, enquanto mãe atípica, são pessoas, né, que simplesmente visando buscar ganhar votos, se utilizam da dor de muitas mães atípicas. A gente tem no município um número muito alto de crianças atípicas, e a gente viu aqui hoje como é sofrido para nós, como é doloroso esse processo com os nossos filhos. E, infelizmente, tem muitas pessoas que, visando simplesmente o ganho de um voto, o ganho pelo ganho, se aproveitarem dessas pessoas. Então, é muito importante que, no âmbito político, se busque realmente ver qual é o interesse dessas pessoas. Existe realmente um projeto? Existe realmente uma intenção real de buscar apoio para essas mães? Ou eu estou só me utilizando da dor dessas pessoas para alcançar o meu objetivo próprio? Né? Isso é muito importante. Gente, eu queria, antes de Emily descer, eu queria convidar Jace e Lívia, porque Lívia, ela tem um outro compromisso, ela vai precisar ir. E aí eu queria que a gente fizesse o registro, pastora, com as 3 palestrantes, antes que Lívia vá. Aí a gente faz o registro.